Fala aí galera, no aqui pra mais um vídeo. Já faz muitos anos que eu não faço vídeo, na moral, já faz uns 1000 anos. Recentemente eu tava testando jogos novos e encontrei um jogo que eu achei muito interessante, chamado Tale of Arise. Eu tava testando jogos um pouco diferentes, porque eu tava meio chato. Encontrei até o Evolution, que é um jogo que eu gostei bastante, que é tipo um jogo que evolui, mas não vem muito ao passo. Eu gostei muito de um jogo também que eu achei durante essa caçada, que foi o Tale of Arise. Um jogo bem viciante, sinceramente. Ele é tipo um Dark Souls, só que de ratos. É mais ou menos isso, a explicação básica é essa. Bota um Dark Souls, uma historinha infantil de ratos, pronto, Tale of Arise. É um jogo incrível, na moral. Ele é um jogo até bem viciante, eu devo admitir. Mas vamos explicar um pouquinho sobre o que é Tale of Arise. Tale of Arise é um jogo um pouco com uma estética meio medieval, o que puxa mais pra um Dark Fantasy, mas ele é um Dark Fantasy de ratos. É a explicação básica, é isso. Mas ele tem toda uma estética única, o que torna bem interessante, porque é tipo uma estética de ratos guerreiros, essas coisas. E é um jogo bem violento, na moral. Aquele rato, se ele fosse em algum outro universo, ele seria o Kratos, de tão violento que é esse bicho. 月明かりに導かれ奇跡を紡ぐもの輝く星の中で愛は静かに消える心の痛みとともに遠くへ去る影壊れた夢の谷夜空に消えてゆく星の定めが交わる時その瞬間に知る Algo que eu gostei bastante da estética do universo de Tales of Arise é essa estética meio uma história mais infantil, coisa que eu sinto que eu lembro muito da infância. Eu lembro que quando eu era criança tinha muitos livros que eu via numa biblioteca que era sobre os narrativos, tipo umas histórias infantis. O Tale of Arise ele bebe dessa fonte, tendo sido parecido com uma história infantil, mas ao mesmo tempo bota uns temas bem loucos, como a luta por um trono, a luta contra inimigos e blá blá. No universo de Tale of Arise nós enfrentamos os sapos, que são nossos inimigos. Bota nisso. Tipo assim, são uma tribo um pouco mais tribal, e a gente é tipo uma tribo um pouco mais medieval. Ao mesmo tempo nós temos os outros universos núcleos também, como as topeiras, que por algum motivo elas têm armas e são um povo mais evoluído desse universo. O Tale of Arise ele tem todo um universo único que explora um bocado de coisa. E é muito da hora ver esse tipo assim, um universo cavaleiro, ao mesmo tempo com ratos, com sapos tribais que são muito loucos e com outras coisas. O que é muito interessante, o que eu gostei bastante do conceito exato do Tales é porque ele ao mesmo tempo é divertido e ao mesmo tempo tem mais cenas bem engraçadas com ele. Por exemplo, tem uma parte que eu encontro um sapo chamado Lancelot, que por algum motivo tem o nome dos Cavaleiros da Tábua Redonda. Ou a parte que eu enfrento meio que um rato, que é tipo o Deus do Trovão Thor, que é o Ratinos, o Deus do Trovão. Não sei porquê, mas tem no jogo, é divertido. E tem outras referências muito interessantes. Ao mesmo tempo, o Tale of Arise é cheio de referências divertidas e boas piadas. Tem partes que é muito engraçadas se tu ver alguns textos. E por algum motivo possui umas melhores builds que eu já vi. É sério, esse jogo possui muita arma que dá de fazer umas builds bem interessantes. Ele é bem único. Eu devo admitir que em certas partes ele é meio curto, porque como ele é um jogo feito meio que por uma equipe pequena, ele não é muito grande. Ao mesmo tempo teve a DLC mais barata que eu já vi na minha vida. Sério, a DLC desse jogo era R$10. Puta, e foi boa. Teve 17 chefes novos que eu enfrentei que eu gostei. Nem só de coisas boas que esse jogo também vive. Por exemplo, tem muitas mecânicas que eu consigo dizer que são muito ruins ou mal apropriadas. Algo que eu posso dizer é o FPS desse jogo. Por algum motivo, em algumas áreas específicas o FPS cai muito. Isso dá muito problema. Até pro meu PS4 tava dando problema. E por algum motivo, por causa disso, eu não conseguia filmar nada. Eu queria ter filmado algumas gameplay desse jogo, mas como o FPS desse jogo não é muito bom, ele começa a cair muito rápido e trava muito o jogo, fazendo um PS4 sair do próprio jogo, só pra ter uma ideia de como ruim é isso. Também tem outras mecânicas muito... Por exemplo, algumas quests são muito repetitivas e muito chatas, muito monótonas em certos pontos. E chega a ser até bem legal. Também tem alguns pontos, porque a gameplay do Tale of Arise é bem simples. Defender, atacar, ataque forte, desviar de certos ataques, defender na hora certa. Essa é a mecânica simples da gameplay, mas se torna meio repetitivo porque muitos dos chefes são sapos, então muita da gameplay de certo sapo pode ser usado em outro sapo, que fica bem chato. Algo que eu posso dizer sobre o chefe final, porque o chefe final do Tale of Arise, ele usa muita gameplay de muitos outros chefes, outras coisas. Por causa disso nós temos coisas bugadas. Algo que eu posso dizer, por exemplo, é a mecânica do... Por exemplo, a mecânica do penúltimo chefe, que se caso você ficar parado no local certinho, ele quase não te dá dano. O que chega a ser roubado, é tipo um bug. Por algum motivo, em certas áreas, esse chefe não dá quase nada de dano. E isso chega a ser bugado. Então, em certos pontos, o jogo é bem bugado e tem vários erros em continuação e coisas assim. O Tale tem certos problemas.
Mas uns pontos que eu consigo acertar é a arena deles. Incrivelmente é a arena. A arena pós-jogo é muito divertida, onde você enfrenta vários chefes diferentes. Por exemplo, coelhos, que por algum motivo tem nesse universo que eu achei bem interessante. O avô do nosso próximo, que é o Red, por exemplo, que por algum motivo ele vai ter a continuação no próximo jogo, que vai ter o Tale of Ice 2, que eu já lançou esse jogo, mas eu ainda não comprei. Sinceramente, só quando eu tiver dinheiro eu vou comprar, porque é muito bom, na moral. E melhora muito algumas coisas na gameplay, pelo que eu pude perceber. Mas o 1 tá recheado de defeitos e problemas, que eu devo admitir que são bem chatinhos. Agora vamos focar um pouco na história do Tale of Ice, porque eu não gosto de falar muito dessa história, porque é bem simples e eu não consigo entender ela direito não, porque ela é contada por alguns jeitos. É mais contada pelo narrador, porque os personagens do jogo eles não falam, eles só mostram meio que uns gestos. Então eles não falam exatamente. Muitas das coisas são explicadas por narradores ou por alguns itens que tem algumas descrições, mas só isso. Tirando isso, não consigo entender. Por isso eu não compreendo toda a história do Tale of Isaac completamente. Por isso eu não foquei tanto na história, mas na realidade na história nosso protagonista se chama Red. E meio que ele é um filho do Rei Rato dessa época. E você meio que tem que se tornar Você tem que enfrentar seu irmão meio que para conseguir suceder seu pai no trono. Então você e seu irmão vão duelar. Durante o duelo, vocês são atacados pelo sapo e seu pai é morto. E você acaba sendo empilhado meio que numa pilha de corpo. Você declara vingança contra os sapos e decide que iria exterminar todos eles. E assim começa a história de Tale of Ice. É meio que você tem que reconstruir o reino e refazer tudo, construindo um novo reino dos sapos. Essa é a história básica. Incrivelmente é divertido. O jogo é bem simples, com uma história básica e é bem legal. Agora, os chefes que eu gosto bastante, tem muito chefe da hora. Por exemplo, tem um chefe que é tipo um samurai rato, que eu achei muito da hora. É muito divertido aquele chefe. Outro chefe que eu também gostei muito, eu lembro que tá numa das DLC, que é meio que uma cobra gigante. Eu não sei dizer o nome certinho daquele bicho, mas é muito divertido. Tipo, é uma cobra gigante, você enfrenta. É até da hora. A luta é bem simples, mas é divertido. Tu tem que desviar de certos locais, ela meio que atravessa debaixo da terra. É uma luta divertida. Tem muito chefe da hora, mas ao mesmo tempo tem muito chefe ruim. Por exemplo, tem uns lagartos ali que eu enfrento acho que umas 3 vezes. O primeiro é num local, depois é no outro local, depois é no outro. Tem até uma segunda forma para esses bichos que também é muito irritante, na moral. Aqueles lagartos verdes são os chefes mais ridículos que eu já vi. Eu vou falar um pouco da platina do jogo. A platina do jogo não é tão complicada quanto parece, mas é um pouco difícil. Porque o jogo é meio que Dark Fantasy e a platina é um pouco difícil. Literalmente, se você quiser fazer 100% da platina, tu precisa fazer a DLC, todas as duas DLC que tem, praticamente derrotar todos os chefes, e uma delas é grátis, então só uma delas é paga. Eu fiz todas as DLCs e foi da hora. Sinceramente, você tem que derrotar muito chefe e muitas das coisas mais difíceis são da DLC, porque tu tem que pegar certos itens, matar certos bosses, fazer certas coisas. Mas tirando isso é simples. O problema maior são as DLCs e magicamente. Outra coisa, o chefe mais chato que eu enfrentei foi o último chefe da DLC, que é um rato gigante. Eu literalmente, ele é meio que um rato, meio que um rato sapo. É difícil de descrever aquele bicho, é bem esquisito, ele é todo gordão e a luta com ele é muito chata, mas ao mesmo tempo é meio previsível, porque ele usa vários moveset, vários sapos. Ao mesmo tempo usa uns moveset de uns ratos esqueletos que é muito louco de como. Ele meio que é uma experiência do rei. Eu devo admitir que de todos os chefes ele foi o mais irritante pra mim. Porque na usa dele não é tão difícil. O problema é que é repetitiva. Tem certos movimentos que ele usa de um outro chefe, às vezes tu se perde, tu acha que vai ser uma coisa e ele faz outra coisa. É foda, na moral, aquele bicho foi o mais irritante que eu já enfrentei. Tirando isso, a platina é divertida. Eu fiz a platina por 100%, eu primeiro zerei o jogo, depois zerei de novo na dificuldade mais difícil, porque tinha um troféu meio que tu tem que zerar na dificuldade mais complicada de todas, a mais difícil, mas tirando isso, não é difícil. Pegou o jeito da gameplay do jogo, é fácil, é da hora, é até legal. Tanto que eu até testei novas builds e coisas assim quando eu joguei na segunda vez. E eu joguei de novo numa terceira vez porque eu gostei tanto do jogo que eu resolvi zerar só que usando uma build específica. Que era uma build focada só em onças, coisa que eu não gostei muito de usar no jogo. Mas eu zerei também assim, só pra ter uma ideia de quanto eu gostei desse jogo. Vou aproveitar e dizer o que eu acho agora pelo teu e do 2. O 2 parece que vai ser da hora, porque não vai ser uma luta contra os morcegos. E literalmente tem um morcego montado em cima de um morcego. Não faz o menor sentido, mas é foda e parece que tem uns morcegos com poder de gelo. O que eu acho que vai ser interessante, eu acho que eles vão adicionar um pouco de magia no jogo. Expandir um pouco os universos, porque apareceu meio que uma coruja no trailer, então vai ser foda. E também eu acho que vai ter mais coisas doidas, tipo uns sapos gigantes do nada aparecendo. E bicho muito doido. E eu espero que eles expandam um pouco esse universo, porque o Tale of Rise tem um universo diferente. Não é aquele universo padrão que você está acostumado. Então dá de criar muita história da hora. E muita história é cruel, porque em Tale of Rise meio que não existe o conceito de bem e mal. É apenas dois grupos miseráveis lutando um contra o outro e pronto, não é isso não. Não tem muita coisa boa. Por exemplo, o rei faz maldade, os sapos fazem maldade, é tudo igual, tudo equilibrado.
É um bando de filha da puta lutando um contra o outro. Esse Tale of Rise não tem esse negócio de bondade lá, não. E eu acho isso muito interessante, porque, tipo assim, é um jogo de ratinhos que devia ser coisa infantil, mas é um jogo muito cruel e muito doido. E o 2 aparentemente tá mais nessa essência da violência, tanto que no trailer dá pra perceber que tem mais sangue, mais luta doida, mais coisa louca. Eu espero que continue assim. Esse jogo, sinceramente, ele é um dos jogos que eu mais vi ter potencial de todos. O Tale of Rise, ele tem um potencial, coisa que os jogos modernos não tem mais, porque, pelo amor de Deus, tá tudo tão sem graça, sem jogo legal, os jogos tão mais ou menos. Agora eu vou falar só do Tale of Rise 1, que eu tô analisando nesse vídeo. Sinceramente, eu acho que em certas partes ele peca muito, tem muitos erros, muitos bugs, muitas coisas que se tornam um jogo inadimplente. Mas ao mesmo tempo ele tem uma essência única, ele não tenta ser aquele jogo que você pensa assim, ah, ele é totalmente diferente. Ele não é totalmente diferente, mas ele tenta ter sua própria essência. Apesar de ter certos erros, de ter certas partes da gameplay que eu devo admitir que é foda, devia ter sido consertada, ele é um jogo com potencial incrível. Ele é divertido, não é um jogo épico, não. Ele é tipo Dark Souls 1. Tem certas partes que é da hora, é divertido, você se diverte muito, mas tem certas coisas assim que tu sabe que é datada. Não é datada, mas que não é tão bem feita porque a equipe é pequena. Então nós vamos dizer que o Tale of Rise, pra mim, eu acho que merece uma nota 8. É uma nota um pouco alta pra ele, talvez, mas é um jogo muito incrível, muito divertido, que eu gostei bastante. Então o que importa é se eu gostei ou não gostei. Minha opinião final, o Tale of Rise é um jogo com potencial incrível. Eu vejo muito potencial nesse jogo e espero poder vir. E é um jogo muito divertido. Por favor, rapaziada, esse aqui é o final do vídeo, noob. E nos vemos em qualquer próximo vídeo, se eu conseguir fazer algum próximo vídeo, é foda.